Bem-vindos ao capítulo mais temido da nossa série Filhos e Emoções. Hoje vamos falar sobre o medo. Então venham com a gente que tem muita coisa interessante. Proteção. Essa é a grande função do medo. Vocês lembram naquela aula onde a gente estava explicando sobre a questão evolutiva das emoções? Onde a Tayane comentou que o medo do escuro é como se fosse uma herança evolutiva que nós carregamos até hoje. Então é justamente assim que o medo reage no nosso organismo diante de vários tipos de ameaças. As ameaças hoje não são mais os tigres, os predadores, os animais. As ameaças podem ser uma bronca, podem ser um olhar, podem ser uma tarefa difícil de realizar. Então, o medo, ele aparece na nossa vida através de tudo que nós interpretamos como perigoso ou ameaçador. E mesmo que essas coisas não sejam tão perigosas assim, o nosso corpo reage de uma forma muito intensa e desconfortável. Então, por isso que o medo ele é uma das emoções mais desagradáveis mesmo, né? Então, ele gera sensações no corpo inteiro, de alerta, de perigo, de ameaça, como se fosse nos preparar para algum tipo de ação. Então eu vou explicar para vocês detalhadamente agora como que essas reações se manifestam no nosso corpo. Eu só peço um cuidado. Se você é muito ansioso, tome cuidado para não começar a sentir tudo isso que eu vou contar para vocês. Tá bom? Então vamos relaxar e vamos aprender um pouquinho sobre o medo, porque ter consciência e informação sobre essas reações pode nos ajudar muito a separar aquilo que é real daquilo que é a nossa ansiedade, tá? Então vamos olhar aqui neste corpo humano aonde o medo age no nosso organismo. Então vamos começar aqui pelo cérebro. Os nossos sentidos, a visão, o olfato, o paladar, eles percebem algum tipo de ameaça no ambiente, que pode ser uma ameaça real ou uma ameaça futura, que aí a gente está falando de ansiedade. Mas quando os sentidos nos dão esse alerta de que existe uma ameaça, o sistema de luta ou fuga é ativado. Então existe uma ativação de algumas áreas do cérebro, como por exemplo a amígdala, e a liberação de alguns hormônios que produzem substâncias para acelerar o nosso organismo para que ele se proteja. Então, o sistema de luta-fuga é uma resposta que hoje nós ainda mantemos, mas ela é evolutiva. Ou seja, perigo, você precisa lutar ou fugir. E para lutar ou fugir, o que a gente precisa? Força. Então, os nossos músculos vão ser ativados. Toda a produção de oxigênio e circulação sanguínea vai ser direcionada para as extremidades, para as nossas mãos, para os nossos pés, para as nossas pernas. Precisamos que os músculos estejam ativos para que possamos bater, correr, chutar, nos proteger. Esse direcionamento da circulação para os músculos faz com que ocorra uma extrema tensão muscular. Já que nós não vamos lutar e nem sair correndo por aí, os nossos músculos ficam tensos. Essa tensão também pode se manifestar como tremores nas mãos, suor nas mãos, rubor no rosto, né? Aquele rosto vermelhinho, e também a voz, né? A voz às vezes não sai ou às vezes a voz fica tremida, né? Tremendo, voz trêmula. Então essas são algumas características relacionadas aos nossos músculos. E esse oxigênio todo que está sendo direcionado para as nossas extremidades, ele causa um aumento da frequência respiratória. Logo, o nosso pulmão que estava lá tranquilinho começa a ter uma sensação de falta de ar, né? Então é muito comum, com um estado de medo ou de ansiedade, a gente já sentir o coração palpitando. Então essa taquicardia e essa falta de ar são também alguns sinais da ansiedade no nosso corpo. Um outro ponto bem importante e interessante, até curioso, sobre a ansiedade, são as reações do nosso sistema digestivo. Então vamos pensar, qualquer atividade que a gente faça que exija um pouco mais de agilidade ou de rapidez, se a gente tiver acabado de fazer aquela refeição, vocês acham que a gente vai ter mais tendência de agir ou de ficar parado? Provavelmente de ficar parado, porque
que a digestão é um processo que deixa o nosso organismo mais lento. E esse processo lento, essa atividade reduzida do organismo para que o processo digestivo aconteça, não combina com luta e fuga. Então, o nosso corpo se prepara e dá um jeito de não te deixar se alimentar. Então, vem aquele nó na garganta, justamente porque a garganta se contrai. Então, aquilo que a gente pensa que é uma vontade de chorar, na verdade, é uma reação do nosso organismo tampando, né, tentando ali fechar nossa garganta para que a gente não coma, para diminuir a passagem de alimento por ali. Também vem aquele frio na barriga, porque o estômago, ele tá vazio, né, ele precisa ficar vazio para que o oxigênio seja direcionado para os músculos. E aí vem aquele frio na barriga. E isso pode gerar um desconforto e gerar também náuseas, vômitos. Muitas vezes isso também afeta o sistema intestinal, que tem uma atividade ou mais acelerada ou mais reduzida. Também a gente sente a boca seca, né? Então a gente deixa de produzir saliva, porque não é para comer, né, gente? É para a gente lutar, é para a gente fugir. O apetite diminui e faz com que a gente realmente se sinta mal. Como o nosso organismo é inteligente o suficiente para tentar sobreviver, a gente tenta, muitas vezes, buscar algum tipo de prazer, e alguns desses prazeres são doces, alimentos gordurosos, cheios de carboidratos. Então, o excesso de apetite também pode ser uma característica do medo, da ansiedade. Então, com tudo isso acontecendo no nosso corpo, esse sistema de alerta ativando todos esses órgãos, logicamente a nossa concentração fica muito focada na ameaça e no perigo. E quando isso acontece de uma forma mais frequente, é muito comum de se ver as pessoas com falta de concentração constante, irritabilidade, dor de cabeça, insônia, porque existe um cansaço mental. Então é um processo muito intenso que deixa o nosso cérebro cansado. Então o medo ele pode ser capaz de trazer todas essas consequências fisiológicas no nosso organismo. Então isso tudo que eu relatei aqui, que vocês viram acontecendo no corpo humano, é muito parecido com uma crise de ansiedade, né? Então a ansiedade é uma palavra que está muito relacionada com medo. Daqui a pouquinho eu vou citar um pouquinho mais de exemplos sobre a ansiedade. Mas pensando no medo, principalmente no medo na infância, ele sim protege, né? Ele sim é uma emoção boa e necessária e muito útil na nossa vida. Mas a gente precisa ter alguns limites e também saber a forma certa de lidar com esse medo diante de uma criança. Então, por exemplo, aqui nessa imagem vocês vão ver um exemplo relacionado ao que a gente pensa. Então, se o medo não é um medo real, o nosso pensamento é que transforma aquela situação em uma ameaça. Então, vamos pegar o exemplo de um cachorro. Então, aqui a gente está vendo um cachorro que ele não parece ser tão perigoso, ele está numa posição ali de brincadeira. Mas, de fato, um cachorro pode morder, pode ter um comportamento impulsivo, né? Então, a mesma situação pode gerar medo em uma pessoa que vai se afastar e vai correr, ou ela pode gerar vontade de brincar. Então, nem sempre as mesmas situações geram as mesmas emoções, porque o pensamento é que vai regular essa ativação da emoção. E quando estamos diante de um medo que parece ser insuperável, a gente precisa entender que existe um passo a passo para que esse medo seja realmente enfrentado. Então, digamos que uma criança tenha aí um medo de cachorro. Vocês acham que uma solução talvez fosse fazer ela, forçar, pegar ela pelo braço, carregar e fazer ela ir lá e passar a mão no cachorro? Vocês acham que isso seria gentil com as emoções dela? Seria legal? Ou talvez fosse invasivo demais, rápido demais, assustador demais? Então a gente precisa tomar cuidado com isso na hora de a gente abordar esse tema que é o medo. Então, o que a gente trabalha na clínica é o conceito da dessensibilização sistemática, que consiste numa aproximação gradativa daquele tema que causa algum tipo de medo.
Então, não é levar direto a criança lá para brincar com o cachorro. Então, primeiro a gente vai como se fosse uma escadinha, degrau por degrau. Primeiro a gente vai desenhar alguns tipos de cachorro. Depois a gente vai pesquisar na internet as raças de cachorro. Depois a gente vai passear pela rua de carro para ver se a gente vê algum cachorro. Depois a gente vai visitar um pet shop. E assim, seguindo os limites e as condições da criança. Então, tudo isso, quando ele é feito num trabalho clínico, dentro do consultório, ele é planejado, avaliado, né, para que a gente veja se a condição emocional, ela tá dando esse suporte para que a gente faça esse enfrentamento. Mas a palavra enfrentamento, ela é, digamos que resume aí muito do que a gente indica sobre a diminuição dos medos. Essa aproximação gradativa do tema da ameaça, ela serve para que a gente ensine para esse sistema emocional todo que aquele perigo não vai fazer aquele mal que se imagina. Ou seja, vai mostrar que aquele corpo é capaz de superar esse desafio, essa ameaça. A nossa tendência é sempre evitar, fugir, lembram lá do sistema de luta ou fuga. Porém, se a gente foge de uma ameaça e essa ameaça é algo que a gente pode conviver, a gente perde uma oportunidade de mostrar lá para o nosso cérebro que nós temos essa capacidade de enfrentamento. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de trovoada, quando começa a chover e logo vem as trovoadas, o que ela faz? Ela põe um fone de ouvido para não ouvir, fecha as janelas e deixa todo aquele estímulo passar para que ela fique bem. Porque ela sabe que se ela ouvisse os trovões, ela ia ficar toda ativada, todas essas reações fisiológicas iam acontecer. Mas aí o que acontece? Existe é como se fosse um círculo vicioso. Quanto mais reações fisiológicas eu tenho, mais medo eu tenho. Mas se eu evitei de ter essa reação, da próxima vez que tiver trovoada, e eu, porventura, não tiver um fone por perto de mim ou não conseguir fechar a janela, a minha ativação vai ser ainda maior. Porque se na primeira vez eu fui lá e evitei, é como se fosse, ufa, me livrei. Mas na próxima, você não vai se livrar. Então, esse perigo é realmente aterrorizante. Então, as suas reações vão ser ainda mais intensas, tá? Espero que tenha dado para entender um pouquinho, porque realmente é um conceito um pouco difícil, mas super importante de entender para que a gente consiga evitar chegar nesse ponto e conseguir agir junto com a nossa criança, ou com a gente mesmo, ou com outros adultos, agir estimulando o enfrentamento gradativo. Eu vou contar para vocês um exemplo de casa, na verdade. Então, a minha filha Natália, um ano atrás mais ou menos, ela teve alguns episódios de muito medo de chuva. Então era um período ali onde a gente estava muito na casa da minha mãe, que tem um jardim grande e janelas grandes, onde quando chovia, balançava muito as árvores, ela via toda essa chuva acontecendo, folhas caindo. E também um detalhe. A minha mãe gosta de lavar roupa e deixar as roupas lá no varal, né? E aí, toda vez que começava a ameaçar o tempo para chover, corre tirar as roupas do varal. Então, era aquela correria, aquele desespero para fecha a janela, vai chover, tira as roupas do varal. Então, essa ansiedade que fazia parte ali da nossa rotina diária, começou a gerar nela esse medo da chuva. Então, se a chuva vai cair tão rápido a ponto de a avó ter que sair correndo, ela é perigosa. E com o tempo isso foi se tornando realmente um motivo de sofrimento para ela. Ela chorava muito, gritava muito, queria se esconder, pedia colo e ficava realmente muito tempo ativada nessa emoção. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer para trabalhar esse medo nessa criança? Então, assim como eu expliquei para vocês sobre a dessensibilização automática. Então, o primeiro passo foi eu tentar entender com ela o que estava dando esse medo. Eu já desconfiava que era a história do varal. Daí já falei para minha mãe, mãe, não dá para se apavorar demais. Deixa a chuva cair no tempo dela, você vai e recolhe as suas roupas, mas não faz todo esse alarde. Ok, contando com a ajuda da família e para que todo mundo fale a mesma língua, porque não adianta nada você tentar fazer um processo de ajudar a sua criança a enfrentar o medo quando ela tem muitos estímulos ali reforçando essa ameaça.
Então, beleza, ajustamos a linguagem ali de toda a casa, de todo mundo que estava envolvido. Aí, vamos ao enfrentamento desse estímulo. Então, nos dias onde tinha esse tempo ameaçando chover e a gente estava brincando lá fora, o que eu comecei a perguntar para ela? O que você acha que vai acontecer? Até que ela me disse, eu acho que a chuva vai cair tão rápido e não vai dar tempo de eu juntar meus brinquedos. Então, o medo dela não era de ser molhada, nem levada pela chuva, nem nada. O medo dela era de a chuva molhar os brinquedos. Parece bobo, né? Ai, mas vai molhar, beleza, seca, filha. Mas não é essa a solução, não é essa a forma que a gente vai se conectar com a emoção dela. Lembram? A gente tem que validar. Nossa, filha, realmente ia ser muito ruim, né? Se todos os brinquedos ficassem molhados, será que ia dar tempo de juntar tudo? Então a gente precisou fazer um teste de evidências. Então, por algumas situações onde tinha essa ameaça de chuva, a gente permaneceu parado. Então, às vezes, o enfrentamento não é você ir lá correndo, né, dar de cara com medo, é você não fazer nada, você simplesmente não dá esse passo para trás. Então, eu tentei permanecer junto com ela o máximo de tempo possível enquanto estava aquela ameaça. Então, quando estava começando as trovoadas, depois de um tempo, vamos começar a medir quanto tempo que demora entre a trovoada até vir a chuva. O que dá tempo de fazer? Dá tempo de cantar uma música, dá tempo de correr em volta dessa árvore. E fomos fazendo algumas experiências. Essas experiências, ela estava com medo, ela estava ativada, ela estava querendo se agarrar em mim e sair correndo dali. Não, mamãe, não consigo, vai chover, vamos, vamos, vamos. E aquela forçadinha que a gente dá, mas tendo isso planejado, né? Então, ok, e pouco a pouco a gente conseguiu chegar ao ponto até onde começou a chover, começou a pingar. E consegui manter ela ali. Olha, pingou uma chuva, será que dá tempo de a gente juntar mais alguma coisa? E assim a gente foi trabalhando com essa dessensibilização até o ponto onde a gente foi tomar um banho de chuva, que até foi bem engraçado, porque, que bom, então agora a gente vai conseguir tomar um banho de chuva. E a chuva que veio foi tão fraquinha que foi até meio sem graça, mas valeu a experiência e hoje ela se mantém assim, tranquila em relação a esse evento. Então foi uma mudança ali que levou alguns meses, né? Porque a gente precisou que chovesse várias vezes para ter esse enfrentamento, precisou de muita paciência, precisou de um planejamento e de uma linguagem clara, coerente e repetitiva. Então, assim, o medo foi regulado, claro, se vem uma trovoada, se vem uma chuva forte, vem aquela sensação, né, de desproteção, mas ainda assim ela consegue continuar as atividades, as brincadeiras que ela está fazendo, independente, né, de quão rápido a chuva vai cair. Então essa experiência foi bem importante para nós e eu acho que é um exemplo que ilustra bem esse processo de dessensibilização. Vocês perceberam que nesse exemplo de caso a gente estava falando sobre uma situação real, a chuva que estava caindo ou por cair. E o medo específico da minha filha era a ideia de que ela não pudesse juntar os brinquedos a tempo, antes de eles serem molhados. Então a gente pode separar que a gente chama de medo quando o medo é visível, é real, é concreto. E ansiedade quando é um medo relacionado ao futuro, algo que ainda não aconteceu, e aí o nosso cérebro faz aquela antecipação toda e pode gerar os mesmos sintomas fisiológicos do que se a gente estivesse enfrentando o medo ali cara a cara. Tá? Então, nessa situação da minha filha, foi um pouco de medo, um pouco de ansiedade juntos, né? Então, o enfrentamento, ele acontece da mesma maneira. Então, ou o enfrentamento com a situação, ou é o enfrentamento com a ideia, com a hipótese, tá? Bom, mas quando a gente fala de ansiedade, provavelmente já começa a acelerar o coração por aí, ou então vocês começam a se lembrar de um montão de gente ao redor de vocês que já teve crise de ansiedade, crise de pânico, síndrome do pânico, que toma remédio, que não sobe escada, que não anda de avião. Então a ansiedade é realmente assim um mal do nosso tempo que gera muitos e muitos prejuízos e muito sofrimento. E dentro dos quadros de ansiedade, tanto na infância quanto na idade adulta, tem algumas situações que a gente consegue pontuar como as mais comuns. Então, na infância principalmente, que é o foco aqui da nossa série,
a gente consegue relacionar os medos, a ansiedade relacionada a desempenho. Então, aquela criança que tenta fazer algo perfeitamente e tem medo do julgamento dos outros. Tem medo que alguém ache feio, que alguém ache ruim. Então, isso acaba gerando aqueles pensamentos de eu não consigo, eu não sou bom, vão rir de mim, eu sou desinteressante, eu sou burro, e tudo isso gera esses sintomas fisiológicos e a evitação de uma situação de exposição, de apresentar trabalho, de ir sozinho em algum lugar, tá? Então esse é um tema bem frequente de ansiedade na infância. Outro tema bem comum dos pensamentos das crianças são relacionados a imagens assustadoras. Então, nesses casos, gente, filmes, desenhos, imagens fortes, violentas que eles possam ter vivenciado, visto na TV, no computador, a gente daí não pensa muito no enfrentamento, porque realmente são inadequados, não são legais para um sistema cognitivo tão sensível. Então, a gente indica o afastamento, né? Assiste mais esse desenho, não assiste mais esse vídeo, tá? Então, os pais têm que manter essa supervisão, essa monitoria sobre qual tipo de conteúdo que o seu filho está sendo exposto, tá? Porque muitas vezes ele não conta e daí ele começa a ficar ansioso e ter todos esses sintomas fisiológicos e você não sabe de onde vem. Então, tem que investigar se está vindo aí, às vezes, de uma imagem ou de uma exposição assustadora a alguma situação da TV ou da internet, tá? Também relacionado a pensamentos de performance, de desempenho, está a fobia social, que aí é o medo de interagir com as pessoas, o medo de não ter habilidades necessárias para permanecer numa conversa, o medo de ser considerado chato, o medo de, não vão querer ser meu amigo. Então, tudo isso vai gerando essa evitação constante de situações sociais, que pode ser bem prejudicial na infância, já que eles querem e eles precisam brincar, se divertir, e a socialização ensina muito, muito, muito para eles. Outro tema de pensamentos aí ansiosos das crianças é em relação aos seus pais, a permanência dos seus pais. Então, existe a ansiedade de separação, que é um fenômeno comum na infância, faz parte do desenvolvimento. Então, tem aquelas fases do bebê onde eles grudam na gente, choram se a gente vai no banheiro, mas são fases curtas que passam e são saudáveis, são naturais. Mas existe também o transtorno de ansiedade de separação, que aí já é um conjunto de sintomas que causam sérios prejuízos no desenvolvimento emocional e social dessa criança e que precisa de um acompanhamento e de uma avaliação profissional. Bom, se a criança, com toda a sua imaginação fértil e a sua sensibilidade, é capaz de criar motivos para se sentir assustado e ansioso, a gente, como pai e mãe, precisa fazer aquela revisão no que a gente está ensinando. Então, a gente comentou aqui sobre os estilos parentais e eu quero colocar aqui para vocês 2 estilos parentais que podem influenciar no desenvolvimento de uma maior ansiedade. Um deles é o estilo parental permissivo, ou seja, aquele pai ou aquela mãe que se dedica totalmente às necessidades da criança, com poucos limites, ou seja, é o pai ou mãe que faz tudo para a criança, que protege ela de todos os perigos. Claro, é sim nosso papel protegê-los, né? Cuidar para que eles não sejam expostos a perigos, ameaças, doenças, mas isso pode ser bem disfuncional. A gente vê muito isso acontecendo no dia a dia, né? De a mãe ou o pai não permitir que o filho se aproxime de algo desconhecido. Então, às vezes, o medo é lá do pai, é da mãe, é de quem está criando essa criança e não é da criança. Mas todo esse clima, a gente chama que é um fator ansiogênico. Então, esse clima de medo, de ameaça, não pode, cuidado com isso, cuidado, vai cair. Gera esse estado de ansiedade. É como se esse alerta ali ficasse sempre ligado. Eu não posso me machucar, eu não posso me perder, eu não posso errar, né? Então, esse estilo parental permissivo, super protetor, acaba tirando todas as habilidades de enfrentamento que a criança poderia ter para evitar um estado ansioso.
E o outro estilo parental que também atrapalha um pouco é o estilo parental autoritário, né? No sentido de que não pode errar, que tem que ser perfeito, que tem que agradar, que tem que fazer o certo. Aí quando a criança se depara com situações sociais, com pessoas diferentes, ambientes diferentes, ela não se encaixa, né? Ela não consegue encontrar ali uma segurança para se expor da maneira como ela é. E ela acaba evitando situações, ficando ansiosa, tendo todos esses sintomas por achar que não será boa o suficiente. Será que isso não vai causar um trauma no meu filho? A gente escuta muito isso, justamente desses pais superprotetores e também de vários outros estilos, pensando quais são os tipos de situações que podem traumatizar. Então, existe sim um transtorno relacionado à ansiedade, ao estresse, que é o TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. E essa é uma situação bem grave e bem específica que está, sim, relacionada aos sintomas de ansiedade e de situações de ameaça e perigo. Então, nesses casos, existem muitos protocolos de tratamento. Em alguns casos, o enfrentamento e a aproximação não é o adequado, principalmente quando se trata de abuso sexual, violência, né? Então, aí a gente precisa, sim, ter o afastamento e segurança dessa criança. Mas são casos bem específicos em que vale a pena uma avaliação profissional e um cuidado bem intenso com essa criança. Então, como lidar, como tratar esses medos dos nossos filhos? Então, existe o tratamento psicoterápico, o tratamento medicamentoso para esses casos mais graves, mas tem muita coisa que você, pai ou mãe, ou qualquer outro cuidador aí de uma criança pode ajudar ele no enfrentamento da ansiedade. Considerando que os fatores ansiogênicos são cada vez maiores na própria sociedade, no próprio mundo, né? Então a gente vê aí a pandemia, o quanto que a gente se sentiu ameaçado, muitas outras coisas virão ao longo da nossa vida e que podem gerar toda essa ativação do nosso sistema de proteção. Então, o que a gente indica e que muitos e muitos estudos têm evidenciado a grande eficácia são as práticas de respiração. Provavelmente você já ouviu falar em meditação e deve talvez pensar, ai meu Deus, mas isso é coisa de gente zen, de budista, e tá bem longe disso, claro, né? Esses são alguns tipos de pessoas que são muito adeptos, mas a meditação é um recurso muito, muito, muito eficaz contra a ansiedade. Então, existem estudos, inclusive, que estudam o cérebro de alguns monges e mostram o quanto que esse cérebro ele é anatomicamente alterado com a prática da respiração. Mas ok, eu estou respirando o dia todo, por que eu não fico calma, né? Não é bem assim. Então, existem alguns tipos de respiração que ajudam mais a fazer com que entre mais oxigênio e diminua essas sensações todas fisiológicas que ocorrem no nosso corpo com a ativação lá do sistema de luta e fuga, tá? Então, para as crianças, eu vou mostrar para vocês aqui algumas técnicas que são bem divertidas e fáceis de executar em casa. A primeira técnica que eu vou contar para vocês é meio manjadinha por aí já, mas vale a pena de falar sobre ela. Cheira a florzinha, apaga a velinha. Então, é uma forma de a gente ensinar as crianças a respiração diafragmática. Então, a gente vai ensinar a criança a inspirar o ar pelo nariz profundamente, fechando a boca. Mas esse ar que está entrando, ele não vai chupar a barriga, né? Como a gente está acostumado. É o contrário, ele vai encher a sua barriga. Então, você faz com que a criança imagine que tem um balão lá dentro dela e esse balão vai encher. A gente usa, às vezes, até uma almofadinha. Se a criança estiver deitada, pode pôr alguma coisa em cima da barriguinha dela para que ela veja essa almofadinha levantando, ou algum ursinho de pelúcia, alguma coisa em cima da barriga, tá? Então, a barriga tem que inflar, o abdômen, né, o diafragma tem que encher para ter espaço para o oxigênio circular ali. Então, depois que ela cheirou a florzinha, ela vai assoprar a velinha, mas ela não pode assoprar, ela vai assoprar lentamente, né? Para que a gente vá deixando esse sistema aí respiratório mais reduzido. Outra técnica muito parecida é a respiração milkshake. Então a gente pede para que a criança imagine que ela está tomando um milkshake, aí você pode usar um copo de água e um canudinho, e ela vai inspirar o ar pelo nariz e assoprar esse canudinho fazendo bolhas, né? Então, claro que se ela assoprar muito rápido, vai espirrar toda a água ao redor. Então, ela precisa assoprar
devagarinho. E também o mesmo princípio usando bolhas de sabão. Então ela vai inspirar o ar pelo nariz e vai assoprar fazendo bolinhas de sabão, que também, se for muito rápido, vai estourar e não vai, né, chegar a voar. Então essas são algumas técnicas bem simples que você pode usar na rotina e também pode usar naquele momento da ansiedade. Então a gente até tem falado um pouco mais, né? Calma, respira. E as escolas têm investido nisso. Então isso já tem sido uma estratégia bastante difundida. Por quê? Porque funciona, vale a pena. Tá? Então, além dessas técnicas, tem algumas outras que também são bem legais. Partindo lá do princípio que a ansiedade afeta o nosso corpo todo, a gente precisa agir em todo o nosso corpo. Uma outra técnica interessante é o relaxamento muscular progressivo. Então, consiste em fazer o relaxamento de alguns grupos musculares, um de cada vez. Então, eu gosto bastante de fazer isso com a criança de acordo com o tema que ela gosta, assim, né? Então, por exemplo, se a criança gosta de Frozen, você coloca lá um Let It Go e faz com que a criança comece a respirar no ritmo da música. E enquanto ela está ali respirando, você vai mostrando para ela quais as áreas do corpo que ela precisa sentir. Então, você pode, por exemplo, então agora, na próxima frase, você vai fazer com que o ar vá lá no teu pé. E quando chegar no teu pé, você deixa o pé bem durinho, 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 durinho e solta, né? Depois vai pelas pernas. Força, então consiste em forçar a musculatura bastante e fazer o relaxamento intencional. Então você vai fazer por grupos musculares: pés, pernas, abdômen, braços, rosto, né, pescoço. Você também pode incentivar para que ela faça no corpo todo, né? Então, durinho, 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 relaxa, tá? Isso causa essa mudança aí no ciclo de funcionamento da ansiedade. Bom, com a criança, a gente precisa contar com esse potencial lúdico e de brincar que elas têm e que elas gostam tanto. Então, você tentar distrair ela, mudar o foco daquela preocupação, daquele medo, daquela ameaça, funciona bastante. Então, usa a tua criatividade também, o que vier na sua cabeça, para inventar alguma história que faça ela prestar atenção, principalmente nos seus sentidos. As técnicas de respiração e meditação estão muito relacionadas ao momento presente. Ficar atento ao que está acontecendo agora. Essa é a melhor fórmula para evitar a antecipação do futuro. Foco no presente. Então, o que a gente tem de mais real e mais atualizado e presente? São os nossos sentidos, a nossa respiração. Então, existe uma técnica que se chama o lembrete dos 5 sentidos. Isso você pode ensinar para a criança ou pôr num caderninho, num papelzinho, para que ela sempre lembre nas horas dessa ansiedade mais ativada. Então, seria basicamente assim: 3 coisas que você pode sentir no seu corpo, 3 sensações. Então, eu consigo sentir o meu pé coçando, consigo sentir as minhas costas doendo e consigo sentir, enfim, minha língua ardendo, tá? 3 coisas que você pode ver ao seu redor, 3 coisas que você pode sentir o cheiro, 3 coisas que você pode ouvir e 3 gostos que você pode sentir. Tá, se ela não tá comendo nada, então 3 gostos que você lembra, 3 comidas gostosas que você lembra, tá? Então, essa é uma técnica bem rápida, bem fácil também de fazer para usar naquele momento de ansiedade, onde a criança precisa se acalmar, distrair um pouquinho o foco desse medo, dessa ameaça. E por último, mas não menos importante, os nossos monstrinhos, que eu gosto tanto de trabalhar com esse conceito. Então, seria de a gente tirar da criança esse rótulo, né? Sou medroso, eu sou esse medo todo que eu não estou conseguindo suportar. Então, a gente pode tirar através dessas projeções em objetos, em construções. Então, no consultório a gente usa uma técnica que também é bem conhecida, que é o spray anti-monstro. Então, você vai pegar lá uma embalagem de spray, coloca um pouquinho de água e junto com a criança você vai buscando símbolos
que representem algum tipo de proteção. Depende de cada família, né? Então, eu vou pôr aqui um pouquinho de suquinho de maracujá, porque se o monstro chegar, eu vou deixar ele calmo. Vou colocar aqui esse cheirinho de lavanda, porque eu sei que vai deixar ele sonolento. Vou colocar, então, essa cor preta, porque o monstro não gosta. Enche de enfeites e símbolos. Vou pôr uma carinha assustadora para assustar o monstro. Então, não tem uma receita, mas é esse cuidado que você tem construindo esse spray vai fazer com que a criança também se sinta mais capaz de enfrentar. E aí, antes de dormir, né, por exemplo, medo de monstro durante a noite, daí você espirra no quarto todo e aí ele vai se sentir mais protegido. E também construir monstrinhos, tentar concretizar de alguma forma, tá? Todas as atividades sensoriais ajudam. Então, lembrando lá dos sentidos, às vezes uma bolinha para apertar, uma pulseirinha para lembrar, né, do momento presente. Então, são várias as coisas que a gente pode e deve ensinar as nossas crianças desde já a combater esse estado ansioso, porque é muito doloroso e pode ser muito cruel, tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado de todo esse conteúdo. É muito, muito importante conhecer as reações fisiológicas e a forma como o medo pode nos sabotar, porque os prejuízos podem ser muito grandes na nossa vida diária, no trabalho, na escola, na família. Então, se a gente quer proteger as nossas crianças de verdade, a gente precisa ensinar elas a lidar com esse medo. Muito obrigada e até o próximo capítulo.